Casa comum, ecologia integral, justiça climática. Alguns dos termos com os quais muitos católicos sentem calafrios, mas terão que se acostumar a ouvir cada vez mais. Os bispos, diria que triplicaram a aposta na causa da ecologia dentro da Igreja Católica. E eu vou fazer este vídeo sobre este tema. Olá, eu sou Marcos Cobolt, sou jornalista, sou católico. Durante 3 anos trabalhei na assessoria de comunicação da Arquidiocese de Porto Alegre. E aqui no meu canal eu trago notícias, debates, reflexões sobre a nossa fé, sobre a nossa Igreja Católica. E no vídeo de hoje, então, nós vamos repercutir este documento apresentado desta semana no Vaticano pelos bispos da América Latina, do Caribe, da África e do Sul da Ásia, o chamado Sul Global, que entraram com muita força, com ainda mais força, eu diria, neste tema do meio ambiente, da causa do planeta dentro da Igreja Católica, o que certamente vai provocar reações adversas por muitos católicos. Basta ver os comentários nos posts no Instagram, por exemplo, da CNBB. Claro que isso não é exatamente o melhor parâmetro, mas é uma aposta, sem dúvida, ousada dos bispos, liderados aqui na América Latina pelo presidente do CELAM, Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre, e também pelos bispos da África e do Sul da Ásia. Eu vou trazer aqui do lado os principais pontos deste documento e vamos conversando aos poucos sobre eles. Este vídeo que tem a parceria da Harten Music. Siga a Harten Music no Instagram, converse lá com o Samuel, a empresa que é especializada em transmissões, também sonorização de igrejas e equipamentos musicais. Vale a pena conferir o trabalho da Harten Music. Então vamos conversar então sobre o tema justiça climática, ecologia, casa comum dentro da Igreja Católica, a partir do documento que foi apresentado nesta semana. E o primeiro item que eu vou trazer aqui é o título do documento: Um chamado por justiça climática e a casa comum. Como vocês podem ver, está escrito ali embaixo: conversão ecológica, transformação e resistência às falsas soluções. Um documento bastante ousado, com propostas muito fortes, muito radicais, e vamos agora discutir algumas delas. Neste item aqui, que apresentamos, que está aqui do lado, então, compromissos da Igreja. E ali diz que a Igreja não se limita a palavras. Defenderemos os mais vulneráveis em cada decisão sobre clima e natureza. Educaremos para a ecologia integral e promoveremos economias baseadas na solidariedade, na sobriedade feliz da Laudato Si e no bem viver das sabedorias ancestrais. Então, este documento que foi apresentado nesta semana no Vaticano e entregue para o Papa Leão XIV, inclusive ele foi convidado para participar da COP30, que acontece no mês de novembro na Amazônia, é muito inspirada no documento do Papa Francisco na encíclica Laudato Si, que no ano passado completou 10 anos. E seguimos agora com os principais tópicos do documento apresentado. Aqui, quando fala em compromissos e responsabilidades, o texto diz o seguinte: que rejeita falsas soluções de financiarização e mercantilização da natureza. Também diz que defende a justiça climática, assegurando que as decisões da COP30 e outras priorizem as pessoas empobrecidas acima das lógicas corporativistas que aprofundam desigualdades. E coloca a seguir: exigimos a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis e rejeitamos toda nova exploração
extração e infraestrutura em uma trajetória alinhada com a meta de 1,5 grau, garantindo transição energética justa, inclusiva e sustentável. Talvez este ponto seja o mais desafiador, pois trata dos combustíveis fósseis. E quando falamos em combustíveis fósseis, estamos falando principalmente de petróleo. E a gente sabe que o lobby do petróleo é muito forte nos Estados Unidos e especialmente pela OPEP, que é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo, a maioria deles localizada no Oriente Médio, países que não são cristãos, e se estabelecer um diálogo com estes países sobre esta temática, certamente é um desafio e tanto para a Igreja Católica, para os bispos que estão abraçando esta causa. Mas vamos seguir com o documento. Neste tópico aqui, chamada a ação, o texto diz o seguinte: exigimos que os países ricos reconheçam e assumam sua dívida social e ecológica como principais responsáveis históricos pela extração de recursos naturais e pela emissão de gases do efeito estufa. E o texto segue: convidamos a uma coalizão histórica de atores do Sul e do Norte global, comprometidos com a ética e a justiça, para abordar a questão das dívidas, promover a resiliência e assegurar condições para que a vida no planeta prospere. Próximo item vai falar sobre um caminho de esperança e conversão ecológica. As igrejas da África, América Latina e Ásia, em uma aliança intercontinental que fortalece nossa voz profética e promove a cooperação entre os povos do Sul global, fazem um chamado às pessoas de boa vontade para empreender um caminho de conversão ecológica, inspirados na espiritualidade do cuidado proposta pelo Papa Francisco. O documento segue falando em algumas advertências. Eu queria destacar este item aqui. Advertências urgentes ante o colapso climático. A realização da COP30 no Brasil em novembro ocorre em um momento gravíssimo para o nosso planeta e todos os seres vivos. Indicadores ambientais mostram que nos aproximamos rapidamente do colapso climático. Os outros itens aqui vai falando de mais dados e aqui neste ponto o texto fala em soluções insuficientes e inadequadas. Diz o seguinte: a crise climática não espera. Os países do Sul global, que menos contribuíram para o problema, enfrentam suas piores consequências. Os 300 bilhões de dólares anuais prometidos continuam insuficientes frente aos fundos necessários para a adaptação, mitigação, perdas e danos. Estima-se que a dívida climática do Norte, que inclui países da América do Norte, Europa Ocidental, alcança os 192 trilhões de dólares no ano de 2050. O texto também fala sobre negacionismo do aquecimento global e diz o seguinte: este panorama se intensifica com a postura abertamente negacionista e de apatia adotada por setores super ricos, as elites do poder, em relação à responsabilidade humana frente ao clima. O documento é bastante denso, é bastante profundo, então eu vou pular aqui para a conclusão e depois eu vou emitir um pouco da minha opinião sobre este texto. Um chamado à resistência, ao fortalecimento comunitário e à esperança. No final, o texto convida a todos a uma coalizão histórica
que une os atores do Sul global, como a igreja, governos, povos originários, academia, organizações sociais e ecológicas, com aliados coerentes de todos os setores e países do Norte global, comprometidos com a ética, equidade e justiça para a humanidade de todo o planeta. Este, portanto, então, uma parte do texto que é assinado pelos seguintes bispos: Cardeal Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente do CELAM, o Cardeal Felipe Neri Ferraro, arcebispo de Goa, na Índia, e o Cardeal Fridolin Bezungo, arcebispo de Kinshasa, no Congo, presidente da Conferência da África. Vamos lá então, o que precisamos refletir sobre este documento? Em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, o planeta enfrenta uma crise bastante grave. Eu moro em Porto Alegre, Dom Jaime Spengler é arcebispo aqui da Arquidiocese de Porto Alegre, e no ano passado, em 2024, o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia climática que quem não é daqui não consegue dimensionar o que aconteceu. As consequências ainda são enfrentadas. Eu diria para você que me acompanha que muitos moradores aqui de Porto Alegre e das cidades vizinhas estão traumatizados em relação a qualquer chuva mais forte. Nós tivemos agora, no fim de junho, chuvas fortes que não causaram nem perto dos problemas de 2024, mas que deixaram parte da população quase em pânico. Então, sem dúvida, o planeta passa por um momento muito delicado. Tivemos a enchente no Rio Grande do Sul e meses depois uma estiagem forte. No mesmo ano. Ondas de calor também no verão agora violentíssimas. Então, sem dúvida, o clima, nosso clima, está uma bagunça. Agora, sobre o texto. O texto traz propostas que são muito radicais e de difícil execução, difícil acreditar que alguns dos atores envolvidos aceitem tais propostas, especialmente no que diz respeito aos combustíveis fósseis. É de se torcer para que todos os atores envolvidos consigam chegar a um meio termo para que possamos reduzir as emissões de poluentes no planeta. Quanto a isso, não há a menor dúvida. O terceiro ponto que vale uma reflexão é o envolvimento da Igreja Católica na causa do planeta, da justiça, da casa comum, da ecologia. Neste ano de 2025, a CNBB lançou como tema da campanha da fraternidade a ecologia integral, o que causou calafrios dentre os católicos que detestam a CNBB. Isto é inegável que aconteceu de fato. Agora, com este novo documento, certamente os bispos sofrerão muitas contestações, sofrerão muitas críticas por mais uma vez abordarem o tema da ecologia. Precisamos ser maduros neste debate. Nós precisamos de um planeta habitável para que possamos converter as pessoas à Igreja Católica. O fato dos bispos estarem de olho neste tema não significa que não estejam preocupados com a conversão e com a salvação das almas dos fiéis. É de se esperar, sim, que este documento tenha reflexos no futuro do nosso planeta, e eu espero que os católicos, mesmo que torçam o nariz para o documento, possam debatê-lo de forma madura. Eu também não concordo com todos os pontos que estão colocados,
mas eu entendo o que é necessário debater sobre este assunto. Espero que você tenha gostado desta reflexão. Você também pode acompanhar mais informações na coletiva de imprensa que está disponível no canal do Vaticano no YouTube, também nas redes sociais da CNBB, os textos completos. Fica o meu abraço a você, te convido a se inscrever aqui no meu canal, a compartilhar o vídeo, outros vídeos que tenho produzido, transmita ele a familiares, amigos, pessoas próximas a você. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima.